Shalom, povo de Deus! Como é que vocês estão? Mais um dia juntos, numa live ao vivo, não é? Conversando com você sobre a palavra de Deus e vivendo tempos, claro que tempos proféticos, mas tempos de buscas, reflexões, tempo em que a gente começa a analisar quem de fato vive, entende o que nós estamos dizendo constantemente, não é? O tempo inteiro sobre cumprimentos proféticos. Então, eu acredito que você deve estar sintonizado com coisas aí que realmente Deus tem ministrado ao nosso coração. Por isso que nós iremos falar sobre sintonizados com o Espírito Santo. Eu quero agradecer a você que está online comigo aí. Já compartilha este vídeo com as pessoas, para elas poderem ouvir. Realmente tem coisas aqui que a gente vai entender, claro, a gente vai entender. Eu estou vendo alguns irmãos já entrando, não é? O Diogo Alves, o Rosivaldo Paiva, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amigos, meus irmãos, que o Senhor aí te abençoe. Pega, compartilha este vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos, não é? Nós iremos falar um pouco sobre sintonizados com o Espírito Santo. É importante que essa mensagem seja propagada. É importante que você divulgue isso, porque nós precisamos, então, entender sobre cada sincronia de Deus diante dos acontecimentos proféticos e a igreja, não é? É bom que a gente entenda que a palavra de Deus declara. Eu não vou abordar muito sobre isso, mas é importante que a gente entenda que a Bíblia fala que o Espírito Santo e a noiva dizem: vem. É muito importante que você entenda que a noiva e o Espírito Santo está dizendo: venha. Ora venha, Senhor Jesus. Maranata. Então, é um clamor de uma igreja verdadeira e de um Deus, não é, que está aqui para nos guiar. O Deus único, o Deus que está aqui para nos orientar, nos proteger, nos preencher, nos inundar, chamado Espírito Santo. Amém? Nesses últimos dias, se você está com pouca sintonia para com o Espírito Santo, é tempo de estar em comunhão, em relacionamento com Ele, com o Espírito Santo. Antes de abordar alguns assuntos, eu quero que você comece a entender o seguinte: é o clamor de uma igreja verdadeira e é o clamor do Espírito Santo, a palavra Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então, se você vê respostas, sinais, se você vê evidências, se os seus olhos estão conseguindo contemplar, meu querido, algumas linguagens proféticas, pode ter certeza, isso são respostas, ou a resposta do clamor de uma igreja que ama o noivo, a noiva que ama o noivo, e do Espírito Santo que está conosco, está aqui, ok? Então, isso é um momento de muita alegria, de muita entrega, de reflexão, de busca. Eu tenho falado durante todos esses dias sobre a cura, de fato, de todo e qualquer tipo de enfermidade. Eu te expliquei o que era esses dias. Se você não viu, o vídeo está aí, você vá e pega este vídeo, assista. A cura para qualquer doença, eu te falei lá, não é? E eu quero que você leia depois, né? Medita lá em 1 João, no capítulo 4. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque nós queremos falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas antes de me aprofundar sobre isso,
sobre essa verdade, essa palavra, eu queria pedir encarecidamente para a igreja, não quero me direcionar aos líderes, ou aquele líder que todos nós temos, um líder, nós que somos líderes, que temos um líder acima de nós, tá bom? Mas eu quero pedir neste exato momento, peço que você compartilhe este vídeo também, para chegar ao máximo de pessoas. Compartilha, meu irmão. Eu quero pedir a você, a igreja de Deus, você que está me assistindo, porque pessoas que me veem ao vivo e me assistem, eu sei que são pessoas que me veem como um homem de Deus. Então, eu quero pedir à igreja do Senhor, irmãos, a palavra de Deus declara que nós devemos orar, sabe, pelos nossos líderes. Nós devemos orar e nós devemos honrar a nossa liderança. Sim, nós devemos honrar a nossa liderança, nós devemos orar pelos líderes da igreja. Depois eu vou entrar, fazer uma live, vou fazer um vídeo falando sobre a importância agora, porque desde 2000, no final de 2018, até o começo desse ano, não é? Entre janeiro e fevereiro, eu ouvi e vi muitas coisas acontecendo na vida dos nossos líderes, muitas coisas e coisas negativas. Eu tenho conversado com muitos líderes, sabe? E visitado até alguns deles sobre a grande pressão que desde o final de 2018 até agora, no começo de janeiro e fevereiro, muita pressão veio sobre líderes. Muita guerra espiritual. Então Jesus mesmo disse, o diabo sabe disso, não é? A Bíblia diz que se atinge o pastor e a igreja se dispersa. Atinge a liderança e a igreja se dispersa. O alvo do diabo primeiro é querer atingir aqueles que estão na liderança, não é? Que foi Deus que de fato colocou essas pessoas para poder conduzir, orientar, não é? Mostrar o que a Bíblia declara sobre direções espirituais. E eu quero primeiro, antes, frisar essa questão. Eu ouvi matérias, depois você pesquise, que Satanás trabalhou exatamente nesse período para poder, depois você pesquisa, reuniões, certo, satânicas, trabalhou desde 2018 para poder trazer pressões sobre liderança na igreja. Agora eu fico pensando o seguinte, por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que os líderes não precisam de oração. Eles estão bem lá orando pelo povo, mas não precisa. Se não precisasse, o próprio Jesus, em um momento no Getsemane, não precisava chamar os apóstolos, os discípulos dele, para estar com ele intercedendo. Não é? Com ele, no meio de uma agonia e no meio de uma pressão, ele chamou pessoas para orar com ele. O apóstolo Paulo pedia oração com a igreja, o apóstolo Paulo, que praticamente escreveu a maior parte do Novo Testamento. Não é? Você vê diversas partes da Bíblia, a importância de orar pelos líderes, pela liderança, pelos seus líderes espirituais, tá bom? E fazer com que eles trabalhem para a obra de Deus com regozijo, não com peso. Ok, meu irmão? Então, eu peço, ore pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos apóstolos, pelos profetas de Deus, por aqueles que exercem uma liderança eclesiástica. Claro que nós devemos orar, sim, devemos orar pelos nossos líderes, presidentes, governadores e outros que exercem autoridades. Mas os seus líderes espirituais, eles são um ponto de contato importante, que são eles que te ajudam, sabe? E que oram por você, para que você seja coberto, meu querido.
uma cobertura espiritual, estimula, leva você, de fato, a buscar dimensões em Deus, através do Espírito. Bom, tá dado o recado a você. Agora veja bem, vamos lá, vamos caminhar na palavra de Deus. Como eu disse a você, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, todas as coisas que a gente observa, que seja uma ação profética, é o resultado de uma oração, de um clamor, de uma noiva em busca de encontro com o seu noivo e do Espírito de Deus. Agora, como eu falei aí, como eu pedi a você aí, para você observar isso, como eu pedi, eu quero que você, no nome de Jesus, entenda, eu quero falar para você sobre sintonizados com o Espírito Santo. Um versículo na Bíblia, ela realmente leva a gente a muita reflexão. E eu quero te levar hoje a você, em nome de Jesus, refletir comigo. Refletir comigo um ponto muito importante. Eu quero que você agarre isso. Eu quero que você abra o seu coração a isso. Eu quero que você medite sobre o que eu estou falando. Eu quero que você olhe para as Escrituras de uma forma minuciosa. Prescrute essa verdade profunda e você vai ver o quanto nós precisamos entrar em comunhão com o Espírito Santo. Ok? Veja bem, a Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo fala, a palavra de Deus declara, o próprio Jesus, por boca de Jesus Cristo mesmo, nosso Senhor e Salvador, lá em João, né? Se você abrir o capítulo 16 do Evangelho de João, capítulo 16, se você for pegar sua Bíblia agora, você vai ver, abra sua Bíblia em João, certo? O Evangelho aqui de João, certo? No capítulo 16, você vai ver Jesus falando o seguinte, olha, versículo 13, 16, 13, diz, quando o Espírito da verdade vier, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Toda a verdade. Não é verdade, frações de verdade. É toda a verdade. E a palavra de Deus diz assim, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Uau! Uau! Você entendeu isso? Está na sua Bíblia isso aqui? Essa palavra? Diz que quando o Espírito Santo, o Espírito generoso viesse, o nosso Espírito Santo, nosso amigo, aquele que guiou Jesus, aquele que deu poder para Jesus, aquele que foi a fortaleza de Jesus. Enquanto Jesus estava sobre essa terra, Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, o Espírito o Espírito da verdade, ele vos guiaria a toda a verdade, porque ele não iria falar de si mesmo, mas ia dizer aquilo que ele ia ouvir e anunciaria as coisas que iriam acontecer. Ou seja, quem tem o Espírito Santo, Jesus falou, quem tivesse o Espírito Santo, iria saber, segundo Jesus, segundo a palavra de Deus, o que iria acontecer no futuro.
O que são as coisas que hão de vir? Coisas do futuro. Antecipadamente, o Espírito de Deus falaria a todos aqueles que tivessem Ele. Você entende? A primeira pergunta é: você tem o Espírito Santo dentro de você? Hã? Vou perguntar de novo. Você pode até escrever aqui. Eu tenho sim o Espírito Santo. Porque se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, só esses que se tornam uma nova criatura, e que são as novas criaturas, baseado em 2 Coríntios 5,17, que é aqueles que estão em Cristo, dentro de Cristo, aquele que se entregou a Jesus, a Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se tornamos moradas, não é? Ou morada do Espírito Santo. A Bíblia fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 19. Você pode ler, você se torna morada do Espírito Santo. Observe aqui. Observe uma coisa aqui. A Bíblia diz, a palavra de Deus declara, e eu quero ler com você. A palavra de Deus declara, olha só, a Bíblia diz aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se você realmente, se você tem o Espírito Santo, a Bíblia fala aqui, se você tem o Espírito Santo dentro de você, Jesus disse que quando ele viesse, não foi o que eu li para você? Aqui, em João capítulo 16? Isso. Versículo 13 diz, João 16, versículo 13, diz que quando o Espírito Santo viesse, ele vos guiaria a toda a verdade, porque ele não ia falar de si mesmo, mas ia falar o que ele tem ouvido e ia anunciar as coisas que iriam acontecer. Eu pergunto, você tem o Espírito Santo dentro de você? Tem? Se você tem o Espírito Santo, Jesus disse que você pode saber do que vai acontecer na frente, no futuro. Todos. Não é só profeta. Não é só líderes, pastores, evangelistas, apóstolos, mestres. Não. Não é só os 5 ministérios. Não são os apóstolos. Não são os profetas. Não são evangelistas. Não são o mestre. São todo o corpo de Cristo que possui o Espírito Santo. Aqueles que possuem, que têm o Espírito Santo dentro deles, Jesus disse que eles podem saber antecipadamente do que vai acontecer. Não está escrito aqui? Eu não estou lendo para você? Primeira pergunta, você tem o Espírito Santo? Sim ou não? Dentro de você? Segunda pergunta que eu quero te falar. Segunda pergunta que eu quero que você entenda. Você está ouvindo Deus em relação aos acontecimentos do futuro? Não é uma pergunta importante? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem o Espírito de Deus dentro de você.
A primeira pergunta, você tem o Espírito Santo? Sim. A segunda, você está ouvindo Deus em relação aos acontecimentos do futuro? Hã? Porque ele falou que o Espírito Santo iria nos falar de coisas que iriam acontecer. Ele iria falar de coisas antecipadas para nós. Assim como ele falou com Abraão sobre a destruição de Sodoma, sobre a destruição de Gomorra. Ele falou também, o Senhor falou, que o Espírito Santo iria nos guiar e iria nos mostrar o que iria acontecer no futuro. Você compreende isso? Agora a pergunta é, já que você tem o Espírito Santo, você está ouvindo as coisas concernentes ao que ia acontecer no futuro? Você está ouvindo isso? Bom, a Bíblia diz em Romanos 8, capítulo 8, versículo 14, Romanos 8, 14, diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Hã? Você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, então coisas do futuro estão chegando a você antecipadamente e logo você está tranquilo. Você não precisa ficar preocupado, você não precisa ficar depressivo, angustiado, com medo. Não é? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele transporta você ao futuro, mostra as coisas que vão acontecer lá na frente e traz você para cá. Você entende? Não foi assim que ele fez com os profetas? Não foi assim que ele pegou Daniel, colocou Daniel muito mais na frente que nós, mostrou as coisas que iriam acontecer e trouxe Daniel de volta? Não foi assim que ele fez com Ezequiel? Não mostrou as coisas do futuro e colocou ele de volta? Não foi assim que ele fez com João? Ele não pegou João, levou João muito mais na frente que nós, mostrou as coisas do futuro a João e trouxe João de volta? A mesma coisa ele faz com você hoje. A mesma coisa ele faz com você agora. Então, tudo que você está vendo diante dos teus olhos, o Espírito Santo pegou você, ou aqueles que estão sintonizados com ele. Pega, por exemplo, você está vendo um caos, não está? Seus olhos humanos não estão vendo caos? Não está vendo doenças, epidemias e uma série de coisas? E você está enxergando o quê? O que é que o Espírito Santo está te mostrando? Ele está te mostrando caos ou está mostrando solução? Ele está te mostrando saúde ou está te mostrando doença? Ele está te mostrando crescimento, proteção, sucesso ou desapontamento, dores e angústias? Claro que a gente vê uma série de sofrimentos e não podemos ignorar certos sofrimentos, mas o Senhor te teletransporta para o futuro e te mostra aquilo que Ele está vendo e traz você para cá. E se você então tem essa confiança no Senhor, de ver as coisas como o Senhor vê, logo você se torna então uma pessoa completamente cheia de confiança. Você entende? Bom, eu talvez esteja perguntando a mesma coisa para você. Você tem o Espírito de Deus? E o que é que você está vendo em relação ao futuro? O que é que Deus está te mostrando em relação ao futuro?
para você não ser pego de surpresa. Por isso que eu quero te encorajar aí a estar sintonizado com o Espírito de Deus. Que você entre em sintonia com o Senhor. Aqueles que eu fala constantemente em línguas. Fala em línguas. Se você não fala em outras línguas, entre em comunhão com o Espírito Santo e traz a percepção da realidade dele em você o tempo inteiro. Agora, chegou um tempo em que o Senhor, por sua soberania, colocou você para que a poeira baixasse desse ativismo. A poeira do ativismo, a névoa do ativismo, que você não ouvia nada, não conseguia se concentrar no Senhor, por causa desse ativismo nesse mundo, por soberania, porque Deus está bem na frente, te fez com que você parasse durante essa quarentena, porque quarentena é bíblico. Sabia disso? Quarentena é bíblico. Noé passou 40 dias na arca. 40 dias e 40 noites na arca. Os filisteus, eles estavam 40 dias em quarentena, recebendo a afronta de Golias. Todos esses dois episódios, o Senhor trouxe vitória. Mas tem mais. O povo de Israel passou uma quarentena ali, em período de Páscoa. Ou seja, dentro da sua própria casa. O povo de Israel não era mais tribo, era um só povo. A arca de Noé, em 40 dias, era a família dentro de uma arca em quarentena. Golias afrontando e o povo em quarentena até que Deus levantou um rei. Para atingir o Golias na testa, na mente opressora do povo. Golias era a mente opressora. Golias era a representação da mente que estava oprimindo o povo. Em Êxodo 12, você lê no versículo 11, Faraó era a mente opressora, maligna do sistema diabólico que estava oprimindo, escravizando o povo. Quarentena, o povo em família, e Deus trouxe resposta. Deus trouxe respostas. Sempre, quando o povo estava unido como uma família, dentro da sua própria casa, seu próprio povo, Noé ficou em quarentena com a família, 40 dias, e saiu para um novo mundo. Você entende? Você entende mesmo o que eu estou dizendo? Sempre quando Deus permitia que houvesse um momento em família, uma quarentena, o povo em unidade, Noé com a sua família, a arca se abriu para um novo mundo. O povo de Israel que estava debaixo da opressão de Golias, Deus levanta a resposta
Deus responde ao sistema. Noé, o sistema da orgia, do pecado, da opressão, da falta de santidade. Deus traz uma quarentena. O povo de Israel, confrontado, amedrontado por um Golias, uma mente opressora, Deus levanta um rei para quebrar o sistema, a mente escravizadora. E o povo de Israel, e aquele rei, aquele jovem, partiu para um novo mundo. O povo de Israel, em Êxodo 12, não era mais a tribo, as 12 tribos, não eram mais os filhos de José, não é? Era um só povo que clamou. E o povo em suas casas, no versículo 11, comiam do cordeiro, pegavam o sangue e passou na porta. E eles em quarentena, em família, juntos, não saíam por uma soberania. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, povo de Deus? Aquele povo que Deus deu uma ordem, sandálias nos pés, cajado na mão, cinto no lombo. Revistam-se e comam apressadamente a Páscoa do Senhor, porque vocês vão sair. E eles saíram para o novo mundo. Nós estamos vivendo momentos proféticos em que o Espírito Santo está nos guiando para um novo tempo, um novo mundo, um novo tempo, um tempo diferente. Por isso, aleluia, fica sintonizado com o Espírito Santo. Propague o Evangelho de Jesus Cristo. Ele está clamando junto com a noiva verdadeira: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Mas não é tempo de rebelião, de rebeldia, de insubmissão. É tempo de comunhão com o Espírito Santo. É tempo de intimidade com o Espírito Santo. É tempo de glorificar o nome de Jesus Cristo. É tempo de estarmos juntos em unidade, sintonizados. A igreja do Senhor. A igreja do Deus vivo. Onde não há placas de igreja, há unidade. E eu falei ontem. Se você tiver com o coração com mágoa, com falta de perdão, é hora de você correr e pedir perdão para essas pessoas. Pedir perdão para quem te machucou. Isso. Pedir perdão para quem te machucou. Não é? Não espere elas te perdoarem. Peça perdão a elas. Estejam com seu coração livres, irmãos, sintonizados com o Espírito de Deus. Que o Senhor continue te abençoando. Que a presença de Deus te inunda aí onde você está. Que o poder do Espírito Santo te toque de uma forma avassaladora. Que a presença de Deus te preencha de uma forma sobrenatural. É tempo de comunhão. É tempo de intimidade com o Espírito Santo. É tempo, meus irmãos, de liberarmos o nosso coração. Aleluia. Com Deus. Maranata, ora vem. Oh, como eu oro. Eu oro para que o poder de Deus te toque. Eu oro para que o poder de Deus te preencha. Eu oro para que o poder de Deus
te inunda onde você está. Eu oro para que o poder de Deus te sare, te fortaleça, te edifique. Eu oro para que o Espírito Santo domine você. Oh, domine você como nunca antes. Domine você com poder sobrenatural. Que você o busque, que você se renda, que você o ame, seja lá aonde você estiver. Esteja sintonizado com o Espírito Santo. Seja cheio até transbordar. Seja cheio, cheia até transbordar do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu oro para que o poder sarador, o poder que sara, que cura, te toque, meu irmão. Te toque. Em nome de Jesus. Uma noite super abençoada. Em nome de Jesus. Que a presença de Deus te preenche. Receba de Deus. Receba de Deus. Receba de Deus. Em nome de Jesus. Até a próxima e compartilhe este vídeo com seus amigos. Um abraço. Fica na paz.